Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Muito tempo aí sem a gente fazer um ao vivozinho. Mas vamos embora, né? Vamos embora que a gente por aqui consegue desenrolar muito bem a resolução dessas questões. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir lá pela sala de aula do Classroom, tá certo? E lançar a sua dúvida que a gente faz o possível para saná-la, beleza? Dando continuidade à nossa aula de cone, hoje eu vou começar a partir da questão 5, tem uma resolução da questão 5, 6 e 7, para que a gente possa corrigir aquilo que vocês fizeram. Então, se algum de vocês aí ainda não fez a questão, não resolveu a questão, dê uma pausazinha no vídeo, tá certo? Logo em seguida, você pode vir e fazer a sua correção. Então, a questão 5, vamos direto para ela, né? A questão 5 ela diz o seguinte: Célia é uma confeiteira renomada na pequena cidade onde mora. Herdou de sua avó uma receita de brigadeiro que faz o maior sucesso. Os ingredientes da receita enchem sempre uma panela no formato cilíndrico, com 40 centímetros de altura e 30 centímetros de diâmetro. Para inovar e atrair mais clientes, em vez de vender o brigadeiro no formato de bolinhas, Célia tem feito brigadeiros em formato de cone. Oxente, imagina um brigadeiro num formato desse. É um cone de brigadeiro, né? Mas vamos lá, vamos embora, vamos continuar. Para isso, utiliza forminhas cônicas com 5 centímetros de altura e raio da base igual a 1,5. Cada receita produzida, a quantidade de cones de brigadeiro que Célia consegue obter é uma questão muito fácil, pessoal, muito fácil. Basta você calcular a quantidade de volume que a panela consegue fazer, calcula o volume de cada cone e depois divide. Divide a quantidade da panela pelo volume de cada cone e você vai saber quantos brigadeiros conseguem ser feitos. Então vamos lá para a primeira questão. Primeira parte da quinta questão é você calcular o volume de a panela, que tem um formato cilíndrico, com 40 centímetros de altura e 30 centímetros de diâmetro. Ah, Edilson, mas a questão ela não veio com um desenho. Não tem problema. Desenhe do seu jeito, todo troncho aí, todo torto. Faça o cone, aliás, faça o cilindro do jeito que você conseguir. Aí, bem rapidinho eu fiz o meu aqui, todo tortinho. Esse cilindro ele tem 40 centímetros de altura e ele tem 30 centímetros de diâmetro. Lembre que o diâmetro é quando vai de um lado até o outro, tá? Mas na hora de calcular o volume eu não uso diâmetro, eu uso somente a metade. Eu uso raio, que aqui ó é 15. Beleza? Então, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. A base de um cilindro é πr ao quadrado vezes a altura. Ô Edilson, mas a questão não deu o valor de π. Eu posso usar 3,14, querendo pode. Eu posso usar 3, querendo pode. Eu posso não usar nada e deixar o π aí. Oxente, querendo pode também. Eu, como não gosto muito de trabalho, né, eu vou deixar o π aí. Então vai ser π vezes 15 ao quadrado vezes 40. Tá certo? Então você vai ter aí que esse volume vai ser exatamente, cadê? 9.000 pi de centímetros cúbicos, né? Que é a unidade, tá? 15 vezes 15, 225. 225 vezes 40, 9.000. Esse é o volume do cilindro. Esse é o volume da panela. Se quiser multiplicar por 3, multiplica aí. Aí no final vai dar o mesmo. Nem vai feder, nem vai cheirar. Vai dar no mesmo. Aí eu vou procurar o cone agora. O cone tem o brigadeiro, aliás. O brigadeiro ele tem um formato de um cone. Aí você vai lá e desenha o seu conezinho do jeitinho que você conseguir, tá bom?
onde o cone ele tem 5 centímetros de altura. A altura está aqui, olha. Está aqui por fora. Ou se quiser, desenhe lá no meio, certo? Mas não essa linha que está inclinada, né? Porque a gente já viu que essa linha que está inclinada é a geratriz. Então, cuidado. Tem 5 centímetros de altura e 1,5 de raio da base. Então, você agora vai calcular o volume. O volume é 1/3 da área da base vezes a altura. O volume de um cone, lembre, é só dividir por 3, tá? O volume de um cone é 1/3 do volume do cilindro. Lembre que tem que dividir por 3. Então, esse volume vai ser 1/3 de π vezes 1,5 ao quadrado vezes a altura, que é 5. Tá bom? Então, aqui você vai ter que o volume 1,5 vezes 1,5 é 2,25. 2,25 vezes 5 vai dar 11,25 π dividido por 3. Tá? Então, quando você fazer a divisão, isso aqui vai dar 3,75 π de centímetros cúbicos. Aí, mais uma vez, eu repito, né? Se você quiser substituir aqui por 3 ou por 3,14, você fica à vontade aí e desenrola essa brincadeirinha. Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui. Sim, Edilson, e para finalizar agora, oxente, pegue agora aqui, pegue o valor da panela, 9.000 π, e divida pelo volume do cone. 3,75 π. Na hora da divisão, π com π se cancela, se anula. E dividindo 9.000 por 3,75, você terá exatamente 2.400 unidades. E aí você termina a sua quinta questão. Tá certo? Veja que não foi uma questão difícil, não foi uma questão trabalhosa, tá certo? Uma questão que eu considero até fácil. E foi uma questão do Enem. Aqui, ó. Questão caída no Enem, tá certo? Veja que não foi essa dificuldade toda. É somente você ter a organização. É só você ter o cuidado com as fórmulas para poder desenvolver essa brincadeirinha, tá certo? Vamos embora agora para a próxima questão. Vamos para a questão 6. Vou pegar outro papel aqui. Questão 6 também é uma questão do Enem. E ela traz o seguinte. Em regiões agrícolas é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposto por um cone, e dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize 3 como aproximação para π. Olha, tá vendo? Nessa questão já disse, né, que era para utilizar. E ele quer saber qual é o número mínimo de viagens que o caminhão precisará para transportar todo o volume do grão que foi armazenado. Então, eu não preciso nem dizer que a lógica é a mesma da questão anterior. Calculo o volume do cilindro, calculo o volume do cone, só que agora você vai juntar, tá certo? Porque o silo é a junção dos dois. E depois você vai pegar esse volume total e dividir pelo volume do caminhão, que é 20. Dividindo pelo volume do caminhão, você vai saber quantas viagens esse camarada vai dar. Então deixa eu só desenhar aqui no papel o cone, que é a tampinha de cima. O cone tá aqui. Tcharanã. Desenhei o cone. E aqui o cilindro, que é a parte de baixo do silo. Tá aqui desenhado o cilindro. Vamos para as dimensões. Dimensões do cone. Tá ali, ó. A altura é 3. Vou botar pelo meio. Do jeitinho que foi dado. A altura é 3. E o raio aqui do meu cone é o mesmo raio
do meu cilindro, que também é 3. Tá certo? E quando eu for para o cilindro, o raio é 3, que a gente acabou de ver. E a altura do cilindro é 12. Tá bem? Então agora você vai brincar com os dois. Vamos calcular o volume do cone. Volume do cone, 1/3 da área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Volume do cone vai ser 1/3. A própria questão disse que era para utilizar π igual a 3, tá? Vezes o raio, que é 3 ao quadrado, vezes a altura, que também é 3. Tá, a molesta que é 3. Então aqui eu posso cortar esse com esse, para ficar mais fácil, né? 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3, 27. 27 metros cúbicos. É o volume do cone. Aí agora eu vou para o volume do cilindro. O volume do cilindro é só a área da base vezes a altura. Então, πr ao quadrado vezes h. Π é 3, o raio é 3 ao quadrado e a altura é 12. Posso cortar? Não, posso cortar não. 3 ao quadrado aqui é 9. 3 vezes 9, 27. E 27 vezes 12 dá 324 metros cúbicos. Então, quando você pegar o volume total, é 324 mais 27. Então, o volume total do silo, ele é de 351 metros cúbicos. Tá bem? Que é a junção da parte do cilindro com a parte do cone. Então, agora, para saber quantas viagens o caminhão vai dar, é bem simples. Logo, pega os 351 do silo, divida pelos 20 do caminhão, tá certo? E você vai ter um valor de 17,55. Ou é 75? 55. 17,55 viagens, tá certo? Um caminhão não vai dar 17,55 viagens, né? Ele vai dar, no mínimo, 18 viagens. Ele não tem como dar 17 viagens inteiras em uma viagem pela metade. Não, vai deixar no meio do caminho, não vai, né? Então, para isso, ele tem que dar, no mínimo, 18 viagens. E aí você mata a sua letra D. Tá certo? Veja que a resolução, mais uma vez eu repito, não é uma resolução difícil. Ela é uma resolução simples. Memorizou, aplicou. Memorizou, aplicou. Tá certo? Vamos agora para a nossa última questão, essa nossa 7ª questão. Ela é uma questão padrão SSA, tá certo? Ela não é do SSA, mas ela é padrão SSA, porque ela é uma questão muito direta e a resolução dela vai requerer, né, um conhecimento matemático um pouquinho acima do comum, tá certo? Então eu gosto muito dessa questão 7, e agora a bichinha, ela é danadinha, viu? Pensa assim, olha ela pequenininha, mas vai dar um trabalhinho para a gente fazer. Então vamos embora. A questão 7, ela diz o seguinte: a figura representa um galheteiro para a colocação de azeite e vinagre em compartimentos diferentes, sendo um cone interior de um cilindro. Considere H como a altura máxima do líquido do galheteiro que comporta, e a razão entre a capacidade total do azeite e a capacidade total do vinagre é igual a 5. Qual é o valor de H? Eita molesta. Vamos embora entender a questão, tá certo? Aqui está a figura, ó, pessoal. A quantidade de vinagre que eu vou colocar dentro desse negócio aqui é somente dentro do cone. Então, se você calcular o volume do cone, você vai saber o volume do vinagre. E para calcular o volume do azeite? Não. O azeite é o cilindro menos o cone. Tá certo? Porque aqui dentro do cone não vai estar o vinagre. Então, para saber a quantidade de azeite, que é o que vai ficar por fora, é o cilindro todo menos o vinagre. Aí vai saber o azeite. Tá certo? Uma coisa importante. Diâmetro 10. Então, o raio é a metade. O raio é 5. A altura do azeite todo é H. A altura do azeite até o bico do cone é 5.
Então, qual é a altura do cone? A altura do cone, H menos os 5. Você tem que fazer essa situação, tá certo? Você tem que fazer essa complementação. Feito isso, aí agora eu vou começar a brincadeirinha aqui, devagarzinho, tá? Vamos lá. Primeiro eu vou pro vinagre. Primeiro eu vou pro vinagre. O vinagre é um cone, vou até desenhar aqui, onde o raio é 5, ó, a metade, o raio é 5, tá? E a altura é H menos 5. Por que H menos 5? A altura que eu não sei, menos os 5 que eu sei. O que sobrar é a altura do vinagre. Beleza? Então, feito isso, agora a gente vai continuar a brincadeirinha da gente. Vamos lá. Volume 1/3 de πr ao quadrado vezes H, que é a área da base. Vamos substituir. 1/3 de π, a questão falou qual era o valor de π. Falou não, né? Falou não. No texto tem dizendo qual é o valor de π não. Então, π fica lá. 1/3 de π vezes 5 ao quadrado vezes a altura, que é H menos 5. Só fiz substituições, viu? Então, aqui agora o volume vai ser... Cadê? 5 ao quadrado é 25, vezes π, 25π. Então, eu posso dizer que é 25π vezes H menos 5, tudo isso dividido por 3. Então, esse é o volume do vinagre. Esse é o volume do vinagre. Tá certo? Aí agora eu vou para o volume do azeite. Lembrando que o azeite é um cilindro cujo raio é 5 e a altura é H. Só que tem que tirar o cone que está aqui dentro. Tá certo? O azeite fica só aqui por fora. Então, o volume do azeite é justamente aqui o cilindro menos o vinagre. Que o azeite é o que fica só aqui fora. Tá certo? O volume do azeite é o cilindro menos o vinagre. O volume do cilindro é fácil, né? A área da base vezes a altura. A área da base, π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Eu vou colocar o vinagre assim escrito, porque é grande aqui o valor. Eu vou deixar para botar só depois, tá? Então, esse volume vai ser π vezes 5 ao quadrado vezes H menos o vinagre. Esse é o volume de azeite. Então, o volume de azeite vai ser 25πH menos o do vinagre, que é 25π vezes H menos 5, tudo isso sobre 3. Eita, que a trabalhada é grande! Trabalhada é grande, chama! Então, o que acontece? Quando você chegar nessa etapa, aí você faz, sim, Edilson, e agora? O que é que eu faço? Acabei? Não, não acabei. Calma, calma, vá devagar. Pega aqui agora e faça o seguinte, ó. Esse volume vai ser justamente o seguinte. 25π que aparece aqui e aparece aqui, eu vou colocar em evidência. Então vai ficar 25π que multiplica. Quando eu tiro o número e jogo para a evidência, aqui dentro do parênteses vai ficar só o que sobrou, né? H menos, e do lado de lá o que foi que sobrou? H menos 5 sobre 3. Esse aqui é o volume do azeite. Tá certo? Então veja, se deu uma complicaçãozinha aí, dê uma pausa, volte o vídeo, não continue antes da gente fazer essa brincadeirinha daqui, viu? Não continue antes não.
Então, relembre direitinho como foi que eu encontrei o volume do vinagre. E relembre direitinho como foi que eu encontrei o volume do azeite, tá certo? Lembrando que o azeite é só o líquido que fica aqui fora, ó. É o cilindro menos o vinagre que vai dar ali dentro, tá bem? E aqui eu coloquei em evidência o 25π, que estava aqui e aqui eu coloquei em evidência. Então, com isso, eu tenho o volume do vinagre e tenho o volume do azeite. Tá certo? E aí vem agora a cereja do bolo que vai fazer tu brincar de verdade. Diz que a razão entre a capacidade total do azeite e a do vinagre é 5. A razão é colocar um sobre o outro. Quando tu pegar o azeite sobre o vinagre, igual a 5. Aí o cancão vai piar, tá certo? Vamos agora finalizar a questão. Se a minha razão diz que é 5, tu agora vai ter que fazer o seguinte. Pegar o azeite sobre o vinagre e dizer que isso aqui é igual a 5. Tá certo? O azeite sobre o vinagre e dizer que isso aqui agora é 5. Deixa eu ajeitar aqui a câmera, que agora o bichinho vai começar. Azeite. O que foi que eu encontrei no azeite? 25π vezes H menos H menos 5 sobre 3 sobre o que foi que eu encontrei no vinagre? 25π vezes H menos 5 sobre 3. Isso aqui para dar igual a 5. Tá certo? Então agora eu montei a razão. O volume que eu tinha encontrado no azeite sobre o volume que eu tinha encontrado no vinagre. Tá certo? Edilson, e agora? Como é que eu saio daqui? Matemática pura. Agora vai ser matemática pura para a gente sair daqui, tá? Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho da letra só para a gente continuar. Primeiramente eu vou fazer aqui divisão de duas frações. Repete a primeira vezes o inverso da segunda. Então eu vou encontrar 25π que multiplica H menos 5 sobre 3 vezes, isso aqui é sobre 1, né? Sobre 1. Vezes o inverso da segunda. O inverso da segunda. 3 sobre 25π vezes H menos 5 igual a 5. Divisão de duas frações. Repete a primeira vezes o inverso da segunda. Chegando nesse ponto, o que é que eu posso fazer? 25π simplifica com 25π. Aí já fica mais fácil para mim. Por que vai ficar mais fácil para mim? Porque isso aqui vai ficar assim, ó. Cadê aqui? H menos 5 sobre 3 vezes deixa eu ver aqui, 3 sobre H menos 5 igual a 5. Isso aqui vezes esse de lá. Vou pegar esse H menos 5 que está dividindo, passar para lá multiplicando. Tá certo? Então vai ficar esse 3 aqui, que multiplica H menos
H menos 5 sobre 3 igual, tá dividindo, passo multiplicando, 5 vezes H, 5H menos 5 vezes 5, 25. Ok? Ok, pessoal? Tudo tranquilinho? Agora eu vou pegar esse 3 que está multiplicando e vou passar para lá dividindo. É matemática. Vamos embora? Pegar esse 3 que está multiplicando, vou passar para lá dividindo. Aí vai ficar assim. H menos 5 sobre 3 é igual a 5H menos 25 sobre 3. Edilson, pelo amor de Deus, agora eu faço o quê? Coloco isso aqui sobre 1 e tiro o MMC. MMC de tudinho. Tudinho. Vai dar 3. MMC entre 3 e 1 é 3. Então vai. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes H. Menos 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes isso aqui. É isso aqui. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes o que está em cima. Cancela, né? Já que tirou o MMC, igualou todo mundo. Aí vai sobrar 3H. Menos por mais, menos H. Menos por menos, mais 5. Igual a 5H menos 25. E daqui agora para o final, é só fazer o quê? 5 para lá, mais 25. E 5H para lá, menos 3H para lá, mais H. 30 é igual 25 menos 3, 2. 2 mais 1, 3H. Quem vai ser H? 30 dividido por 3. H vai ser 10. Edilson, questão fácil? Não. O nível dela é altíssimo. Tá certo? Porém, vocês conseguem fazer sim. Agora com calma. Faz novamente. Pausa. Tenta fazer sozinho. Se não conseguir, dá uma olhadinha no vídeo. Faz de novo. Agora o importante é que você consiga compreender. Tá certo, pessoal? E com isso eu encerro. Eu deixei essa cereja do bolo aí pro final, tá? Com isso eu encerro as questões de cone. No nosso próximo encontro eu vou começar cilindro, tá? Não. Cilindro já fiz. Encerro o cone. Próximo encontro é pirâmide. Tá bom então? Tchau pra vocês. Beijo e até a próxima.